perceber porquê. Não sei se lembram que o profeta sou eu. Eu já aqui estive. Há uns tempos atrás, pelo menos 3 vezes. Esta é a 4ª vez que eu estou. Alguém sabe que o profeta sou eu? O meu significado, o meu nome é Pomba. Ninguém sabe? Jonas. Sabe porque é que o meu significado é pomba? Porque Deus queria que eu, como uma pomba, voasse até um país estrangeiro para levar a mensagem do amor de Deus a uma localidade, uma cidade chamada Nínive. Nínive era a capital de um chamado reino da Síria. Olha, sabem que os reis da Síria, cuidado com eles. Eu não queria estar à frente do rei daqueles. Por exemplo, o rei Senaqueribe era um rei que ele, tudo o que ele apanhava no caminho, ele levava à frente. Na verdade, ele foi um grande rei, conquistou muita coisa para a sua nação. Mas olha, o próprio rei de Israel, os reis à volta dele tinham muito medo. Bem, mas vocês sabem que Deus tinha feito um pedido, ou dado uma ordem a Jonas. Disse: Jonas, tu vai lá à cidade de Nínive e vais pregar acerca do meu amor. Só que o Jonas, tal como nós, às vezes não era muito obediente, não é? Aqui não, na sala só temos gente obediente aqui. Não há aqui Jonas, pessoas partidas com Jonas. Não. Então o Jonas, o que é que ele pensou? Eu sei que o Senhor Deus gosta de toda a gente, ama toda a gente, mas o problema é que eu não gosto dos ninivitas. E sabem uma coisa? Ele não gostava dos ninivitas, porquê? Porque o que aconteceu foi que o reino da Assíria, o rei da Síria, tinha feito muito mal ao seu povo. Às vezes tu deixas de gostar das pessoas só porque elas te fizeram alguma coisa que tu não gostaste. Às vezes deixas de gostar das pessoas só porque lá na escola te pregaram uma rasteira. Às vezes foi sem querer. Enfim, há muitas coisas que acontecem que às vezes nós dizemos: olha, já não gosto daquela pessoa. E sabem, ele era um profeta. Ele devia também gostar de toda a gente tal como Deus gostava. O que aconteceu foi que o Jonas começou a pensar: não, aquela gente não merece o amor de Deus. Tu já pensaste assim também? Só tu é que mereces o amor de Deus, os outros não. Ou talvez tu às vezes queres ter as melhores coisas e não queres que os outros tenham. Bem, o profeta Jonas resolveu que ele não ia obedecer à ordem do Senhor. Então ele pensou: eu vou pegar, mas é um barco que vai para outro lugar. E foi isso que ele fez. Só que ele esqueceu-se de uma coisa. Ele era profeta, conhecia o Senhor Deus e esqueceu-se que o Senhor Deus conhece tudo e está em toda a parte. Às vezes nós também, fazemos asneiras, ficamos a olhar para o lado e parece que ninguém vê e pensamos: ninguém sabe, a não ser eu. O Senhor Deus sabe tudo. Devemos ter cuidado com o nosso comportamento quando estamos à frente uns dos outros, como também quando estamos sozinhos. Bem, ele lá pegou o barco e foi para outro lugar. Vocês sabem muito bem o que é que aconteceu, eu não vou contar a história outra vez. Mas sabem que na vida de Jonas, Deus deu 4 coisas. Em primeiro lugar, deu-lhe um grande peixe para o engolir. Lembram-se? Ele foi engolido e quando ele estava lá no estômago do peixe, ele fez uma oração em que ele se arrependeu de estar a ser desobediente. E disse: ó Senhor Deus, fez uma oração bonita que está lá escrito, está bem? Se vocês quiserem podem ver depois. E o Senhor Deus o que é que fez? O Senhor Deus fez com que aquele peixe vomitasse o Jónatas na areia da praia, não foi? E disse-lhe: olha, agora vais lá a Nínive. E desta vez ele foi obediente, não foi? Pois foi, ele lá foi. Quando ele chegou à cidade de Nínive, ele começou a pregar aquilo que Deus lhe tinha dito para ele fazer. Ele começou a falar: se vocês não se arrependerem, dentro de pouco tempo, Nínive será destruída. E ele, claro, estava a pregar contra a vontade. Vocês já uma vez falaram do amor de Deus contra a vontade? Parece que não bate certo, pois não. Dizer aos nossos amigos: Deus ama-te. Mas nós dizemos assim: eu não quero que Ele te salve. Isso às vezes é feio, não é? Mas olha, Nínive, o Jonas quase que fez assim, não é? Ele lá estava a pregar. Só que o que acontece?
Ele ficou surpreendido, porque ele esperava que Deus fizesse alguma coisa diferente daquilo que ele estava habituado a fazer, que era salvar as pessoas. De facto, Jonas não queria que o povo de Nínive fosse salvo. Porquê? Porque eles tinham feito muito mal ao povo de Israel. Mas sabem uma coisa? Às vezes nós nos ofendemos uns aos outros, fazemos coisas erradas e às vezes achamos que só nós é que merecemos. Não. Deus deve ajudar-me a mim, mas o outro não. Cuidado com essa atitude, porque o Senhor Deus ama toda a gente igual. Deus não faz distinção entre as pessoas. Nós fazemos, mas Deus não. E é importante porque Jonas precisou de aprender uma lição. Mas sabem, quando nós chegamos ao capítulo 4 de Jonas, este é o 4 capítulo, é a última vez que o Jonas vem aqui. Talvez ele venha noutra altura, mas tão próximo não volta, não é? Então cá está o Jonas agora no 4º capítulo. E o que é que aconteceu? Foi que o Senhor Deus tinha dito que ele ia destruir os ninivitas, a cidade de Nínive, se eles não se arrependessem. Mas sabe o que aconteceu? Eles arrependeram-se. E vocês viram da última vez que eles manifestaram isso, sabem como? Como era habitual. Eles vestiam-se de saco, sentavam-se na cinza. Até o próprio rei de Nínive fez isso. Tal não foi a surpresa que toda a gente... Porque, sabem uma coisa? Quando nós deixamos que o amor de Deus seja compreendido por nós, nós vamos mesmo estar prontos para dizer: Senhor Deus, realmente eu não mereço, mas Tu amas-me e eu aceito esse amor. Há pessoas que não aceitam o amor de Deus. Há pessoas até que nem se deixam amar. São brutos, endurecidos e não se deixam amar. Sabem uma coisa? Eu acho que o Jonatas era mais próximo disso do que os próprios ninivitas. Ele era duro, era pomba, mas parece que o seu caráter não estava muito bem certo com o nome que Deus lhe tinha dado. Bem, ele lá está, ele pensou. Ficou zangado, ficou irado. Diz o texto que ele ficou mesmo zangado, amoado. Vocês já ficaram amoados alguma vez? Não. Então ele ficou amoado. Porquê? Porque ele, afinal de contas, queria ver os ninivitas destruídos e, afinal de contas, começou a ver que eles tinham arrependido. Ora bem, o Senhor Deus disse-lhe: pois, sabes, não hei dele ter amor por esta gente que se arrependeu? E sabem uma coisa? O próprio Jonas ficou mesmo aborrecido quando percebeu que, afinal de contas, Deus já não ia destruir a cidade de Nínive. Ele, em vez de ficar contente, afinal de contas, ele não foi lá para pregar o amor de Deus. Foi. Como é que é possível que ele não tenha ficado feliz? Mas diz o texto bíblico que, afinal, o Jonas ficou irritado. É tão bom nós percebermos que quando Deus salva alguém, nós devemos ficar felizes. Até o próprio Senhor Jesus disse: olha, sempre que alguma pessoa percebe que precisa do Salvador e o recebe na sua vida, até os anjos nos céus ficam felizes. Há alegria no céu. Como é que o Jonas não podia estar feliz? Bem, sabe o que o Jonas fez para mostrar o seu descontentamento? Ele subiu lá a um lugar mais alto e ficou lá sentado, a ver se Deus destruía a cidade. Talvez ele se tenha lembrado daquela outra vez. Lembram-se que houve uma outra cidade que foi destruída? Alguém sabe qual foi? Qual era o nome da cidade que foi destruída por causa do pecado das pessoas? Sodoma e Gomorra. Ele pensou: Deus vai fazer o mesmo a esta cidade. E ele lá foi para o cimo, o lugar mais alto, construiu lá uma cabaninha para ele e ficou lá sentado à espera. Que coisa! Vocês às vezes também são assim? Às vezes ficam um bocado à espera de ver o que é que acontece de mal ao outro. Às vezes queremos que o outro seja prejudicado. Às vezes o outro não faz a nossa vontade, ou tivemos um problema qualquer e nós ficamos lá. Pois é, Jonas realmente não estava a comportar-se bem. E sabem uma coisa? Ele estava lá todo feliz, na sua cabaninha, e ainda por cima, a segunda coisa que Deus faz, sabem o que foi a Jonas? Fez com que de repente crescesse uma árvore que lhe fez sombra na cabeça. E então, se o Jonas já estava bom na sua cabaninha, ele ficou mais feliz ainda com aquela sombra daquela árvore. Nós não sabemos bem que árvore era. Alguns dizem que era uma abobreira, não sei. Já viram uma abóbora grande? As aboboreiras dão abóboras grandes, sabem? Aqui em Portugal, às vezes chega a ser assim, abóboras, há concursos até de abóboras grandes, já viram? Não? Então o que acontece? Ele estava lá todo feliz, todo satisfeito. Que bom! Sempre à espera que a cidade fosse destruída. Sabem uma coisa?
No outro dia seguinte, Deus mandou pela terceira vez uma outra coisa, um verme. Um verme é um bicharoco qualquer que foi, feriu aquela planta e aquela planta de repente morreu. E se o Jonas já estava zangado, mais zangado ele ficou. Ficou irritado. Afinal de contas, eu estou aqui à espera de ver que a cidade seja destruída. Estava aqui, bem sossegado, o sol não me estava a incomodar e agora de repente o sol de tal forma bateu-lhe na cabeça que diz o texto que ele até desmaiou. Ficou bem irritado. O Senhor Deus disse-lhe uma coisa: olha, Jonas, tu que não fizeste nada para aquela planta crescer e te dar sombra, tu estás zangado. Se tu não fizeste nada por isso, escuta, não é de eu ter amor pelas pessoas de Nínive. Tu não sabes, mas eu vou dizer-te. Só naquela cidade existem 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. Nós não sabemos exatamente o que é que isso quer dizer, mas supõe-se que na cidade de Nínive havia pelo menos 120 mil crianças, bem novas, que não conseguiam distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Olha, eu já me esqueci do teu nome. Tu podes dizer o teu nome outra vez? Como é que é? Ana Beatriz. Tu sabes qual é a tua mão direita e a tua mão esquerda? Sabes? Direita e esquerda. Quantos anos tu tens? 8. Olha, esta menina tem 8 anos, já sabe qual é a mão direita e a mão esquerda. Isto quer dizer o quê? Que possivelmente as crianças que lá estavam ainda bem mais novas que a Beatriz. E Deus estava a olhar para aquela cidade e estava a pensar assim: como é que eu vou destruir aquelas pessoas que se arrependeram? Ainda por cima, há lá tanta gente que não sabe distinguir entre o bem e o mal. A mão esquerda e a mão direita pode significar, na Bíblia, a pessoa não conseguir distinguir entre o bem e o mal. Sabe uma coisa? Deus tinha um amor tão grande pelas pessoas que Ele não iria destruí-las. Sabem que o livro de Jonas é apenas o segundo livro. Há um outro livro nas Escrituras que termina com uma pergunta. Não há muitos livros a terminarem com uma pergunta. Ainda por cima, com uma pergunta que o Senhor Deus fez. Qual é a pergunta? Não é de eu ter amor e compaixão pelas pessoas? Já hoje nós falámos aqui de um homem que falava do amor de Deus. Sabem uma coisa? Jonas mostra para nós uma coisa muito importante. Que nós devemos não só manifestar o amor de Deus pelos outros, como também estar preocupados para que outras pessoas conheçam esse amor verdadeiro. Jonas foi enviado para um lugar muito diferente. Ele não gostava das pessoas que estavam em Nínive. Em vez de ele pregar a palavra que o Senhor Deus tinha dito, uma mensagem de amor, ele queria que aquelas pessoas fossem destruídas. Que coisa triste. Às vezes nós podemos querer que outras pessoas não sejam tão felizes quanto nós. Às vezes pode acontecer que nós queremos coisas melhores para nós do que para os outros. Mas isso não bate certo com aquilo que é o amor de Deus por nós. E a mensagem que nós anunciamos é uma mensagem de amor. É uma mensagem que deve encontrar resposta no nosso coração, mas também nós temos que fazer com que essa resposta chegue ao coração dos outros. O desafio para nós, quando ouvimos a história do profeta Jonas, é que nós nos tornemos pessoas capazes de anunciar a mensagem do amor de Deus a outras pessoas. O que é que tu tens feito? Por exemplo, na tua escola. Ou vamos começar por trás. No teu infantário. Ou talvez lá na escola. Ou talvez no lugar de emprego. Ou na família. Ou na rede de amigos. Quantas vezes tu tens preocupado em falar do amor de Deus a essas pessoas? Eric Liddell ficou uma pessoa muito famosa. Mas sabem, sempre na boca dele havia uma palavra para falar do seu Deus. Porquê? Porque ele fazia o seu melhor para Deus. Jonas mostra-nos o contrário, que é tão bonito quando nós podemos saborear a mensagem do amor de Deus e passá-la a outros. Cidade de Braga, cidade de Guimarães, Vizela, Famalicão,
Povo de Lanhoso, são lugares onde nós queremos anunciar o amor de Deus também a outras pessoas. Mas não faz sentido. Nós temos que fazer quilómetros para chegar a estas cidades, se nós não estivermos dispostos para dar passos em direção àqueles que estão à nossa volta, a quem nós podemos falar desse maravilhoso amor de Deus. Este é o desafio que nós temos para hoje. Que não sejas como Jonas. Se tiveres que anunciar a palavra de Deus, anuncia com vontade, com alegria, com desejo que outros conheçam esse amor também. Que Deus abençoe a todos nós e, mais do que isso, eu pergunto, qual é a pessoa que tu podes pôr no teu pensamento a quem tu vais falar em primeiro lugar acerca do amor de Deus? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, mas que nós possamos fazer isso. Traz para o teu pensamento pelo menos uma pessoa a quem tu podes falar do amor de Deus nos próximos dias. Que Deus abençoe a todos nós.